Então, bora lá, né, Leide, começar aqui a nossa apresentação. Bora. Deixa eu compartilhar o mouse aqui contigo. Testa aí. Foi? Pessoal, primeiramente, muito obrigada pela presença de todos. Muito bom ver vocês todos aqui. Espero que curtam aqui o nosso W Talk. Deixar a palavra aqui com a nossa amiga Laide. Vai lá, Laide. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pela presença. Vi que tem gente aqui de São Paulo, até de Portugal, né, gente? Hoje está a conexão Brasil-Portugal aqui. E hoje nós vamos falar sobre cultura de feedback, né? Então, é um tema bem amplo, bem abrangente. Então, a gente vai seguir uma linha aqui com vocês, começando do macro, chegando aí no feedback de pessoa para pessoa, mas fiquem à vontade para comentar também, a gente quer que esse momento seja o mais leve possível, né? Então fiquem à vontade para levantar a mãozinha, para falar, para comentar aqui no chat, fazer perguntas também. Raquel, eu parei de ver o mouse aqui. Acho que você precisa compartilhar de novo. Deixa eu passar aqui. Voltou. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de fazer um acordo aqui com vocês, né? Que independente dos erros, das nossas descobertas sobre a diversidade, daquilo que somos e do que desejamos para o mundo, acreditamos que faremos o encontro entregando o melhor de nós mesmos enquanto pessoas e dedicaremos nossa máxima atenção para não sermos racistas, machistas, LGBTQIAP+, fóbicas, capacitistas, etaristas, xenofóbicas, gordofóbicas, intolerantes com ausência ou presença de religião, ou ainda termos quaisquer atitudes que tornem esse encontro desrespeitoso individualmente e coletivamente. Porque a gente acredita que somos pessoas melhores quando atentas aí a todas as formas de pluralidade. Bora lá, então, me apresentar, né? O meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas, então isso é o que eu miro, assim, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja interagindo, eu tenho esse propósito comigo, um propósito pessoal. Meu nome é Alaide, mas muita gente me chama de Adelaide, então não fiquem preocupados se me chamarem de Adelaide em algum momento, porque eu fui pesquisar a origem do meu nome e eu descobri que Alaide é derivação de Adelaide, então tá tudo certo, tá tudo em casa. Tá em casa. Tá em casa. Eu valorizo muito o respeito, né? Então, respeito para mim é a base de qualquer tipo de relação que a gente tem, então eu tenho esse valor muito forte. Valorizo também a generosidade, porque a generosidade ela fomenta aí a colaboração, uma escutativa, empatia e o autocuidado, né? Se o meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas, eu preciso me cuidar, porque eu preciso estar bem para que eu consiga aí atingir esse meu propósito. Eu sou casada com o Felipe, nós temos duas gatinhas, a Frida e a Jade. Sou da terra do pão de queijo. Pão de queijo não tem tradução, né, Nath? É pão de queijo. E da terra também onde tudo é trem, e trem pode ser qualquer coisa, que é Minas Gerais. Então, eu estou em Contagem, Minas Gerais. Por isso, sou apaixonada pelo Galo, Clube Atlético Mineiro, amo futebol, jogo futsal, adoro ler também, leio sobre diversos assuntos, amo viajar, sempre que eu viajo e é possível, eu busco conhecer as cidades de bike, de bicicleta, então geralmente eu alugo uma bicicleta porque é uma experiência bem diferente. Adoro experimentar a cerveja artesanal, gosto de patinar, e também de atividades que me conectam com a natureza, porque eu me energizo bastante. Então, vocês podem ver que meu lazer aí é bem diversificado, né? E a minha formação básica é na psicologia. Então, eu venho aí da área de pessoas, sempre atuei no ambiente organizacional, mas em 2018 eu percebi que algumas coisas não estavam fazendo sentido mais, e aí comecei a tentar inovar a minha forma de trabalhar, trazer um pouco de inovação para dentro do RH, que foi quando eu comecei a estudar sobre Design Thinking,
e através do design thinking eu caí na agilidade. Então, aqui estou eu hoje como agilista na WBrain, e no final das contas é tudo sobre pessoas, né, gente? Então, isso aí é um resumo sobre quem é a Laide. Raquel, agora, como diriam a Cris Bartz, né, a Juva Lauer, quem é você na fila do pão? Conta aí pra gente. Sou Jo. Sou Raquel, então, sou gaúcha, estou morando aqui em Portugal, faz 1 ano e 3 meses exatamente. Sou daquelas gaúchas meio Nutella, né? Porque adoro uma carne, mas não veste o vestido de prenda, né, minha gente? Muito menos curte música Galdéria. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Sou casada com o Luciano há 20 anos, tenho a Luísa, de 10 anos, o Joaquim, de 4 anos, tenho dog, Max William, mas minha família toda ainda continua no Rio Grande do Sul, então foi assim um cortar de cordão umbilical bem difícil, mas agora a gente já está bem adaptado por aqui. Então, tenho formação aqui em administração com ênfase em análise de sistemas e tenho o MBA em governança da TI. Meus principais valores aqui são transparência, lealdade, comprometimento. Curto bastante também uma boa leitura, uma maratona de série. Diferente da Laide, que gosta de um choppzinho, eu sou mais do vinho, da espumante. Adoro fazer criações manuais, desbravar os parquinhos no final de semana com as kids, né? Porque fazer o quê? Né? Precisa conhecer todos os parquinhos. E meus objetivos aqui é conhecer lugares novos, fazer uma formação em neurociência, conhecer mais sobre marketing digital e concluir a minha formação em coaching. Essa sou eu, Jo. Então, pessoal, o que a gente trouxe aqui para vocês, né? Uma frase aqui bem inspiradora para nós, que falar é uma necessidade e escutar é uma arte, né? Então, essa frase aqui é do Johann Goethe, né? Um nome meio difícil aí, mas a frase é de bastante impacto, né? E a gente acredita muito nisso, né? Que legal, né, Raquel, você começar com essa frase, porque a maioria das pessoas, quando pensam em estruturar um feedback, em como fornecer um feedback para alguém, há uma preocupação muito grande no que falar, né? Então, muita gente não para pensar e para se preparar para ouvir, né? Porque o feedback, ele não é só sobre falar, é também sobre ouvir. Então, eu acho que essa frase representa bem essa necessidade, essa atenção que é importante a gente dar quando a gente vai começar a pensar no feedback, né? Isso aí. Então, falando um pouquinho de cultura, né? Cultura, ela faz parte da gente, já vem, assim, de muito tempo, vem acompanhado da gente do nosso DNA. Então, corresponde às nossas próprias necessidades e desejos simbólicos, né? Então, um exemplo aqui, né, que eu trouxe, né? Eu sou gaúcha e estou morando hoje atualmente em Portugal. Então, a gente percebe que por mais que a língua é similar, a gente vê uma cultura completamente diferente, né? A gente acha que por ser a mesma língua a gente vai ter a mesma experiência, mas não. Então, hoje eu aprendi que existem enormes diferenças, né, culturais, e a gente tem que saber adaptar e conviver com isso da melhor forma possível, né? Então, isso é muito importante saber e respeitar que o outro também tem a sua vivência e o seu momento de vida e que traz com ele também no seu DNA a sua cultura. Então, a gente tem que saber, né, viver em harmonia. Então, falando um pouquinho aqui de cultura organizacional, né? Vou trazer uma frase, uma citação que a gente trouxe para vocês aqui, que cultura é a maneira como as coisas são feitas, sem que as pessoas tenham que pensar como fazê-las. É algo que está no ar e os visitantes percebem ao caminharem pelos corredores da organização, que é do Frederick Lanoux. Então, pensando aqui um pouquinho, né, pessoal, que a cultura, ela está no DNA das empresas, né? Então, ela também já vem ali da vivência, da cultura, da continuidade, de como é que é o processo das empresas, né? Então, isso vem muito com a questão das práticas, da política e do comportamento que as empresas têm, né? Então, isso traz o reflexo da cultura. E ela é composta por esses três componentes, né? Que é o pressuposto, que é o que os outros acreditam, os valores compartilhados, né? Que é o que os outros nos dizem, e os artefatos, que é aquilo que a gente consegue realmente ver, né?
E agora falando um pouquinho, então, do que é realmente feedback, né? Feedback aqui na tradução livre é uma palavra que vem do inglês, que, né, tem a conjuntura aqui de duas palavrinhas, que é o feed, que é o alimentar, e o back, que é a volta, né? Então, ou seja, é uma retroalimentação, né? Então, a gente entende que o feedback tem uma via de duas mãos, não é só uma única mão, né? Então, é uma resposta a uma atitude ou algum comportamento. E aí, Aloide, como estamos aí nessa nossa cultura de feedback? Então, é importante a gente trazer aqui o que nós estamos chamando, né, de cultura de feedback. Você trouxe aí, Raquel, do âmbito geral, né, de cultura, de países e de regiões. A Nath trouxe aqui que dentro do próprio Brasil, que é tão grande, a gente tem culturas diferentes. Quando a gente chega para dentro das organizações, a gente tem essa mistura, cada pessoa carrega uma bagagem, uma cultura, e tudo isso convivendo dentro de uma organização para a gente conseguir criar essa cultura, fomentar essa cultura de feedback. Então, o que a gente está chamando de cultura de feedback? A gente entende que é uma cultura que valoriza o respeito e a transparência nas relações, encoraja as pessoas a trazerem suas vulnerabilidades e incentiva o compartilhamento de informações. É tolerante a falhas, favorece a experimentação e estimula o aprendizado. Então, se a gente tem um ambiente muito hierarquizado, né, onde existe ali uma punição do erro, um incentivo e reconhecimento do que é individual, em detrimento do coletivo, um incentivo aí, um fomento da cultura de competição, dificilmente a gente vai conseguir criar uma cultura de feedback, né? Porque se eu estou competindo, por que eu vou dar feedback para essa pessoa, né? Se eu tenho medo de ser punida por um erro, por que eu vou trazer as minhas falhas? Então, a gente entende que para que essa cultura de feedback ela seja fomentada dentro da organização, a gente precisa muito desse espaço de segurança mesmo, onde as pessoas podem ser elas mesmas, trazerem as suas vulnerabilidades e onde as falhas elas são vistas como oportunidade de aprendizado. Eu não estou conseguindo passar aqui, Raquel. Vamos lá. E o legal, mas por que é importante, né, fomentar essa cultura aí de feedback? Dificilmente uma organização onde conhecimento é visto como poder, onde existe aí essa dificuldade de reconhecimento das falhas como aprendizado, dificilmente é uma organização que vai prosperar ou que vai se adaptar às necessidades do mercado, uma organização que vai ser ágil, né? E para que isso seja fortalecido dentro da empresa, tudo comunica. Então, é muito importante que os valores da organização também estejam alinhados a isso que a gente entende que seria uma cultura de feedback. E o legal aqui na WBrain é que a gente tem os nossos valores muito conectados a isso, né? O ser sustentável, respeitar, ser flexível, ser melhor, tudo isso conecta com o que a gente acredita que seria aí essa cultura de feedback. E para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. O Rumi traz essa frase para a gente que eu adoro. E aí uma pergunta que eu faço é, será que o feedback está nesse espaço? Nesse campo, para além das ideias de certo e errado? E aí, fica uma pergunta. Né? Vocês acham que o feedback ele vai acontecer nesse campo, onde a gente não tem aí esse julgamento de querer estar certo, de querer defender o que você está trazendo, né? Então, legal. Eu também acredito que sim, viu, gente? Nath colocou aqui, deveria. Me Sim, eu colocou deveria. sim, Juliana colocou E sim. é um lugar Deveria. que não é fácil, né, gente, de chegar. Então, como eu disse lá no início, quando a gente pensa em feedback, o que eu vou falar para outra pessoa? A gente não está lembrando do feed e do back. Eu estou me preparando para ouvir? Eu estou indo com interesse genuíno na outra pessoa, pelo que ela vai me trazer? E aí, Raquel, eu te faço uma pergunta. Como que a gente estrutura, então, um feedback? Né? Entendendo aí todos esses desafios de lidar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de bagagem diferente, de visão de mundo diferente. Como que a gente estrutura um feedback para esse lugar, né? Para além das ideias de certo e errado? Isso aí. Então, pessoal, como é que será que a gente estrutura isso?
Quem é que lembra do famoso sanduíche aí, hein? Ah, que delícia, hein? O horário da janta, agora o pessoal com fome, né? Mas então, será que ele ainda é factível? Muitos gestores ainda utilizam, né? Utilizavam e utilizam muito ainda esse feedback, né? Que é começar com uma coisa, um elogio ou algo positivo, né? Ir por uma crítica ou algum ajuste do comportamento que a pessoa tem e finalizar de novo com um elogio. Mas será que isso realmente tem alguma ação que a pessoa precisa fazer, né? A pessoa muitas vezes sai desse feedback achando que, bom, recebi 2 elogios e uma crítica ou um ajuste ali, bom, 2-1, creio que não preciso fazer nada, né? Então, mas isso já tem caído um pouco por terra, né? Porque a pessoa fica muito desnorteada com esse tipo de feedback, né? A gente não tem nenhuma ação, nenhum desafio que a pessoa precisa ter com ele. Então, pensando numa evolução aqui, né? A gente veio com um feedback rap. Raquel, antes Oh, de você entrar no rap, eu queria compartilhar uma coisa. Eu já vai dei lá, diga vários lá. feedbacks sanduíche por aí. É, Eu aprendi isso na faculdade, né? Mas esse já vem de longa data. como você trouxe, eu acho importante a gente enfatizar que a gente não está falando de certo e errado, né? Mas, dado ao histórico, a experiência que a gente tem em relação a esse tipo de feedback, no final a pessoa sai com um elogio, então não fica tão claro para ela o que ela precisa mudar, né? Então, bora lá falar aí da evolução desse sanduíche para gente. Então, no sanduíche, a gente começou a popular um rap, né? Então, ele vem de uma prática de Manager 3.0, né? Então, é uma evolução aí do nosso sanduíche, um pacotinho cheio de coisas. Mas ele começa ali em 5 etapas, né? Então, a gente tem, descreva o contexto, né? Que nada mais é levar a pessoa para o lugar onde a situação ou a necessidade ocorreu, né? E aí depois a gente lista as nossas observações, sempre lembrando que a gente deve evitar julgamentos e sim sempre trazer elementos factíveis para aquela pessoa do que realmente ocorreu, né? Em terceiro passo, expressar os seus sentimentos, né? Então, colocar as suas emoções, mas sempre lembrando de ter um equilíbrio, né? Não nem mais nem menos, né? Tentando sempre lembrar da questão da empatia, né? Reforçar a transparência e a confiança, né? Nesse terceiro passo. E no quarto passo, explicar o valor, né? O momento que declara, né, para a pessoa qual que é o valor dessa mudança e qual a atitude que ela pode fazer, né, para ter a diferença, né? Então a gente tem que trazer realmente um desafio para essa pessoa, né, ou mostrar um caminho para ela. E no final, né, oferecer alguma sugestão, né, se colocar ali à disposição da pessoa, né, para poder ajudar ela, né, e deixar ela tranquila sobre enfim, né, esse feedback, né? Então, sempre colocar sugestões e não imposições. E depois disso, a gente tem o que, Leide? Radical Candle. Vocês já devem ter ouvido falar, mas essa estrutura de feedback ela foi proposta pela Kim Scott, né? Então, na tradução do livro dela para o português, eles colocaram como empatia assertiva, porque sinceridade radical poderia cair no nosso senso comum e ir para um lugar da agressividade, né? Porque, infelizmente, as pessoas ainda confundem muito a sinceridade com a agressividade. Então, acabam justificando aí uma comunicação agressiva, violenta, pela justificativa de estar sendo sincero, né? Então, a tradução para o português, ele chega para a gente como empatia assertiva, e ela se baseia em 2 vetores, né? Primeiro, que é se importar pessoalmente. Então, é o momento que eu me importo com a pessoa. Então, quando eu disse lá atrás, eu estou indo preparada para ouvir essa pessoa, eu estou com interesse genuíno por essa pessoa que eu vou fornecer um feedback, ou estou indo para essa conversa interessada em só falar, né? Falo, jogo a bomba e saio. E ela coloca também o desafiar diretamente. Não adianta eu me importar com a pessoa,
também se eu não a desafio, se eu não trago para ela ali uma proposta de mudança, uma sugestão de melhoria, né? Então, se eu me importo pessoalmente, mas não desafio, também não é legal. Então, ela traz esses 4 quadrantes para a gente. Então, o primeiro quadrante, quando eu me importo muito com a pessoa, mas a desafio pouco diretamente, a gente cai nessa empatia prejudicial. Então, o que seria essa empatia prejudicial? A gente está falando em focar apenas no retorno que vai fazer bem para a pessoa. Ah, essa pessoa é muito emotiva, ela não está muito preparada para receber esse tipo de feedback. Então, a gente foca ali no retorno apenas que vai fazer bem para a pessoa, né? Bem, o que a gente acredita que seria fazer bem, porque um feedback assertivo também vai fazer bem para a pessoa. Mas aqui existe uma preocupação muito grande com a pessoa, sem esse cuidado de também desafiá-la. Então, falta transparência e falta sinceridade. Nesse quadrante aqui é muito aquela questão de que as pessoas muitas vezes são demitidas da empresa sem nem saber o motivo, né? Então, ela sai da empresa sem entender, porque ela não recebia ali um feedback transparente e sincero, talvez por um excesso de cuidado da liderança. Então, esse se importar demais pessoalmente, mas não desafiar, a gente acaba caindo nesse lugar aí da falta de sinceridade e de transparência. A Juliana colocou aqui, não quer chatear, né? Exatamente. Então, Até existe essa complementando. preocupação. Até Vai lá, complementando, Raquel. né, Leide, que tipo, as empresas acabam sendo tão, muitas vezes, robóticas nos feedbacks, né, porque, querendo ou não, acabam fazendo aqueles feedbacks anuais que tu não teve nem, não lembra nem mais o que a pessoa fez no ano, né, e justamente aí quando a pessoa é demitida, mas eu tive sempre feedbacks ótimos, né, e aí acontece esse tipo de situação, né, que a Leide contou para vocês. Exatamente, ainda tem esse problema, né, dos ciclos formais anuais, né, então, nada ágil. A manipulação desonesta, a gente está falando quando a gente se importa pouco e também desafia pouco. Então, enquanto lá em cima na empatia prejudicial a gente está muito preocupado com a pessoa, que a gente vai fornecer o feedback, na manipulação desonesta a gente está mais preocupado com a gente, né? Então, eu não vou desafiar diretamente porque eu não quero desagradar. Então, eu não vou trazer sinceridade também para essa pessoa, mas pensando muito em mim, né? Eu não estou me importando com outra pessoa. Então, eu caio nesse lugar de manipulação desonesta, porque a minha preocupação aqui não é com a pessoa também. A preocupação é comigo, em não perder algumas vantagens, alguns benefícios que eu tenho na relação com essa pessoa, muito mais no âmbito ali de ter vantagens políticas dentro da empresa. Então, também tem uma falta de sinceridade. Só que além de ter essa falta de sinceridade, de não se importar pessoalmente, a gente também não desafia essa pessoa diretamente. Então, a gente não está contribuindo em nada, muito pelo contrário, a gente está manipulando essa relação aí desonestamente. Então, se a pessoa te faz uma pergunta, não, tá tudo ótimo, tá tudo legal, tudo beleza, mas no final não está, né? Então, como a Nath colocou aqui também, leva os times à harmonia artificial. Então, no caso da manipulação desonesta, também é uma harmonia artificial, mas aqui a pessoa ainda está preocupada em se beneficiar disso, né? Diferente do primeiro quadrante, que a preocupação maior é com a pessoa que está recebendo feedback. A gente tem um terceiro quadrante aqui, que é a agressividade ofensiva, quando eu me importo pouco e desafio muito. Né? Então, aqui caem muito aqueles casos de assédio moral, né? De uma chamada da pessoa, sem estar ali para apoiar, para orientar e para contribuir com o desenvolvimento da pessoa. Então, é aquilo que eu trouxe lá no início, acredito que até esse cuidado que eles tiveram com a empatia assertiva, de não confundir sinceridade com agressividade, né? Então, aqui uma pessoa critica alguém sem demonstrar que se importa com ela. A comunicação ela acaba soando como agressiva. Não, eu te dei um feedback. Se você não concorda, tudo bem, mas é isso. Também não estou interessada em te ouvir. Joga, muitas vezes manda um e-mail, manda um áudio, manda uma mensagem. E a gente não falou lá no início que é uma via de mão dupla, né? O feedback. Então, aqui eu não estou tendo esse cuidado com a pessoa, não estou disposta a ouvir essa pessoa, então eu acabo indo para esse lugar de uma agressividade ofensiva. E o lugar que a Kim, ela propõe que a gente mire é esse quadrante aqui da sinceridade radical, que elas estão chamando aqui de empatia assertiva aqui no Brasil.
que é se importar com a pessoa, então eu me importo pessoalmente com ela, mas também eu dou um desafio para ela, né? Então, nesse momento aqui, a gente deixa explícito para a pessoa o comportamento que precisa ser mudado, demonstra que está ciente também de que a própria pessoa precisa mudar. Então, eu vou fornecer um feedback para alguém, é muito importante que eu deixe claro para essa pessoa que eu também tenho pontos a melhorar. Então, eu não estou indo para essa conversa no interesse de estar certa. Então, a gente chega muito naquele lugar lá do rim, né, que ele traz para a gente, para além das ideias de estar certo ou errado. Então, nesse momento, a pessoa que vai fornecer o feedback, ela também traz essa abertura e deixa esse canal aberto para que a pessoa que está recebendo o feedback possa também ser ouvida. Então, a gente está falando aqui de uma sinceridade radical, mas no momento que eu estou me importando, eu estou cuidando dessa pessoa, estou trazendo uma conversa mais humanizada, mas também sem deixar de desafiá-la. É diferente do sanduíche, né? Porque o sanduíche eu começo com elogio, trago a crítica e termino com elogio. Então, dificilmente a pessoa vai perceber o desafio que ela precisa mudar. Ela sai com aquele elogio ali na cabeça. E a proposta da Kim se aproxima muito do rap, né? Então, tem algumas adaptações diferentes em relação a como estruturar esse feedback, mas a proposta ela é bem parecida com o rap lá do Management 3.0. Por quê? No momento de estruturar esse feedback, a gente está falando aqui de descrever uma situação, quando que isso aconteceu, né? Em que momento, qual que foi o comportamento que essa pessoa emitiu. Então, aqui a gente não está falando da personalidade da pessoa, a gente está falando de um comportamento, de algo que é observável, algo que aconteceu. E a gente precisa trazer o impacto para a pessoa também, porque se eu fiquei incomodada com um tipo de comportamento, mas aquilo ali não tem nenhum impacto no time, não tem nenhum impacto na organização, nem no trabalho, será que eu preciso dar esse feedback? Será que não é algo meu que eu preciso trabalhar em mim mesmo? Né? Então, é muito importante a gente fazer esse exercício também. É um comportamento que está gerando algum impacto e que a gente precisa mudar? Ou não? É apenas um jeito diferente de ser do meu. E aí a gente Laide, esbarra naquela questão da cultura. e é Oi. aqui que acaba pegando bastante, né? Que o pessoal acaba que pega muito no que impacta para mim, né? E o pessoal acaba que gera esses feedbacks sempre no que gera impacto para a minha pessoa individual, né? Então, o que me Uhum. deixa desconfortável e não o que gera impacto para o time ou o ambiente de trabalho, né? Exatamente. E para esses dois primeiros passos, a gente está falando aqui de observar sem julgar, né? Então, a gente tentar fazer esse exercício de observar a situação, de observar o comportamento, sem ainda trazer uma interpretação sobre ele. É descrever a situação como ela realmente aconteceu, pura e simples, e descrever o comportamento que aconteceu, aquilo que pôde ser observado. E aí, eu gosto muito do poema da Ruth Bebermeyer, que ela traz no livro do Marshall sobre comunicação não violenta, que é observar sem julgar. Nunca vi um homem preguiçoso, já vi um homem que nunca corria enquanto eu o observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense, era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos, uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me o que você vê. Você está vendo o cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é apenas a minha opinião. Então, quando a gente volta para essa estrutura, né, de organizar o nosso pensamento aí para fornecer esse feedback,
a gente tentar fazer esse exercício no momento que a gente está descrevendo a situação e o comportamento, de se segurar para não trazer a nossa interpretação, né, em cima desses dois pontos aqui, mas sim o fato como realmente aconteceu. No terceiro momento, já entra uma avaliação, né? Mas também é importante que a gente tenha uma especificidade desse impacto. Então, é muito comum também as pessoas trazerem um feedback, assim, trazem uma situação, trazem um comportamento, e na hora do impacto falam assim, ah, porque isso pode gerar tal coisa, porque no futuro pode ser que isso aconteça. Isso é só uma hipótese, né? Então, eu consigo especificar o impacto em cima de algo que realmente aconteceu. Se não aconteceu, se o comportamento não impactou em nada, aí fica para a gente aquele sinalzinho amarelo de alerta. Será que é um comportamento que incomoda a minha pessoa, especificamente pelo meu jeito de ser, e eu estou tentando mudar outra pessoa por isso? Ou realmente é um comportamento que pode comprometer a interação do coletivo, do time e da organização como um todo? Então, é o momento da gente pensar. A gente inclui também uma sugestão ou pedido, né? Depois de trazer para a pessoa a situação, o comportamento, o impacto, aí volta naquela questão que a Raquel trouxe para a gente, do RAP, que é a sugestão do comportamento que é esperado naquele tipo de situação e que pode amenizar o impacto, caso esse impacto tenha acontecido. Então, nesse momento, é um momento de construção em conjunto também. Quando eu trago a situação e trago o comportamento que eu observei, eu posso espelhar isso com a pessoa. Você percebeu que isso aconteceu? Você observou nesse momento que você fez tal coisa? Então, você vai ajudando a pessoa a tomar consciência daquele tipo de comportamento e depois, juntas, vocês conseguem pensar em como melhorar. Por isso que ir para um feedback com interesse em ouvir é fundamental. Senão, a gente chega querendo estar certa e qual que é a nossa tendência? Falar que a outra pessoa está reativa demais e que a outra pessoa só tem justificativas, né? Porque a gente não está com esse interesse aí genuíno em ouvir a pessoa e realmente o que aconteceu. Aqui a gente vai trazer 2 exemplos para vocês, seguindo aí, né, as orientações daqui. Então, como que ficaria a estruturação de um feedback? Para um exemplo de crítica. A situação. Olha, fulano, durante a reunião com o cliente, eu observei que você interrompeu o cliente algumas vezes. Isso acabou limitando a nossa percepção sobre o que o cliente realmente precisa. Quando eu trouxe novas perguntas, ele trouxe outros pontos que são mais importantes para ele no momento, e caso eu não tivesse feito essas perguntas, poderíamos apresentar uma solução que não faria sentido para ele agora. Em uma próxima situação, gostaria de te pedir para ouvir mais, sem interromper, para que você faça mais perguntas sobre o que o cliente está te trazendo antes de pensar em uma hipótese de solução. Então, eu especifiquei aqui quando aconteceu, o comportamento que a pessoa teve, uma intervenção que eu fiz, que comprova esse impacto, né? Então, com base nessa minha intervenção, eu consegui enxergar que o fato de fazer mais perguntas acabou levando a gente para um outro caminho. E aí, no final, eu faço um pedido, que para outras situações parecidas, a pessoa respire mais, né? E ouça as pessoas até concluírem a fala antes de já interromper e trazer outras sugestões. Da mesma forma que é importante a gente estruturar um feedback de crítica, é importante também a gente estruturar um feedback de elogio, né? Então, usando uma situação parecida, durante a reunião com o cliente, observei que você esperou o cliente concluir as falas dele para fazer as suas perguntas. E as suas perguntas foram feitas em cima das informações que o cliente trouxe. Ao ouvir o cliente atentamente, você contribuiu para explorarmos melhor o problema dele e, em função disso, conseguimos sugerir as hipóteses de solução que fizeram mais sentido para ele, com grandes chances de resolvermos o problema. Então, da mesma forma da crítica, é importante a gente especificar o elogio, porque se a gente quer que a pessoa continue reproduzindo aquele comportamento, se a intenção é reforçar esse tipo de comportamento, é importante que fique claro para ela o que ela fez, né? Então, não, adoro trabalhar com você, legal eu falar isso, mas
por que você adora trabalhar comigo, né? Então, o que eu espero que você continue repetindo para que seja legal trabalhar com você? É importante a gente especificar também. Mas como a Raquel também trouxe, quando a gente fala dessa estrutura de feedback, né, seja sanduíche, seja wrap, seja radical candle, independente disso, a gente está falando de uma estrutura mais para a gente se preparar, né, e não chegar para conversar com a pessoa dessa forma robótica. Ó, então deixa eu te trazer aqui a situação, esse foi o comportamento. Não, não é isso. Primeiro ponto, ir para a conversa aberta a ouvir. Escuta ativa com interesse genuíno pela outra pessoa. Então, durante essa conversa, existem inúmeras variáveis que podem ocorrer. Você pode chegar para essa conversa, a pessoa não estar bem, né? Às vezes aconteceu alguma coisa com ela minutos antes de vocês entrarem para essa conversa. Então, se você não for preparada para ouvir primeiro com interesse na pessoa, a tendência é chegar de uma forma robótica e cair naquele lugar que a gente não gostaria, né? De uma ou sinceridade agressiva, ou manipulação lá dos quadrantes que a Kim traz para a gente. A Juliana Então, trouxe aqui para nós que lembra muito o jeito de pensar da CNV. Exatamente, Juliano, exatamente, assim, quando a gente vai para um feedback, a gente está falando de uma comunicação para outra pessoa e que impacta na própria pessoa, né? A gente não está tentando mudar a personalidade, a gente está falando de comportamento, mas é um outro ser humano que está ali comigo. Então, a gente ter muita atenção aos aprendizados, às premissas da comunicação não violenta ajuda demais. Inclusive, a própria proposta de estrutura da Kim, ela traz muito nessa linha, né? Muito tendo esse cuidado aí de se importar com a pessoa, a gente cai muito aí nesse lugar da comunicação não violenta. E para a Kim, o que ela traz para a gente? Resumindo, feedback não é só sobre estar aberto a receber críticas, é pedir constantemente para recebê-las. Então, muitas pessoas também acabam adotando uma postura passiva, né? Minha liderança não me dá feedback. Essa empresa não me dá feedback. Mas eu estou fazendo um movimento de buscar esse feedback, eu estou pedindo para as pessoas para elas me darem esse feedback. Tanto no momento de criticar quanto de elogiar, é importante que a pessoa seja específica, pois trata-se da intenção de mudar o comportamento e não a personalidade da pessoa. E até com a intenção de mudar o comportamento, é importante aquele exercício. Será que eu estou querendo mudar esse comportamento porque incomoda a mim pessoalmente? Ou realmente esse comportamento está impactando num todo? E é importante se preparar não só para falar o que você gostaria, mas ter abertura para ouvir, com interesse genuíno pelo que a outra pessoa irá lhe trazer. Então, é muito nesse lugar. Vai para o feedback, lembrando que você precisa chegar aberto para ouvir, com interesse pela outra pessoa. O ideal não é esperar, é pedir feedback ou não. Exatamente isso, Márcia. É muito comum, principalmente nas organizações que têm uma avaliação de desempenho formal, como a Raquel trouxe para a gente, a avaliação acontece anualmente ou semestralmente. Mas ela que é a minha líder, ela que tem que me procurar para me dar o feedback. Não! A liderança está ali para facilitar o desenvolvimento, mas esse é um protagonismo nosso, né? Então, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer ter um retorno, se a gente precisa fazer alguma mudança de rota, precisa fazer algum ajuste, precisa buscar algum desenvolvimento, a gente precisa pedir esse feedback. Então, a gente sempre estimula as pessoas a esse protagonismo. O ideal é que a gente peça o feedback, né? E aí? Quem puder, pessoal, por favor, abram suas câmeras. Quem não puder também tá tudo bem, Quem não né, puder, Raquel? tudo A gente sabe que pelo bem. A gente sabe horário, que tá o todo pessoal mundo está de cansado. pijama. Eu já fiz várias talks de pijama. O pessoal já me conhece aqui na WP. Eu faço de pijama mesmo, mas hoje eu me arrumei. Mas então, tá, pessoal. Quem não puder abrir a câmera, por favor, coloque aqui os reactions ou no chat. A gente gostaria que levantassem as suas mãozinhas. Quem já recebeu aí um feedback, lembra aí de um último feedback? Raquel, antes da gente começar a interagir, nós vamos fazer uma pausa na gravação, né? Então, pessoas queridas que vão assistir a gravação, sorry, mas a gente vai encerrar a gravação agora para a gente ficar mais à vontade, tá? Então, muito obrigada a vocês que estão nos assistindo na gravação e vieram até aqui com a gente. A gente espera ver vocês no próximo W Talk.
Então, vamos pausar a gravação para que a gente possa conversar de uma forma mais à vontade, segura também. E aí,